Bom dia, boa tarde, boa noite, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No projeto Leia a Bíblia Comigo, nós nos encontramos no livro de Oséias, no capítulo 5. Vamos à leitura do texto. Ouvi isto, ó sacerdotes, escutai, ó casa de Israel, e dai ouvidos, ó casa do rei, porque este juízo é contra vós outros, visto que fostes um laço em Mispa e rede estendida sobre o Tabor. Deixa eu explicar. Mispa e Tabor era um lugar onde o povo era levado aos cultos pagãos, né? Significava lugares altos, né? Onde a idolatria era praticada. Versículo 2: Na prática de excessos vos aprofundastes, mas eu castigarei a todos eles. Que excessos eram esses, né? Nesses cultos pagãos, nos lugares altos, acontecia magia, né? Os sacerdotes dos cultos pagãos, eles conjuravam o sobrenatural, sacrificavam, na verdade, aos demônios, né? E eles acreditavam que estavam conjurando, invocando a Deus, mas na verdade eles não estavam, porque Deus só se invoca, né, com um coração contrito e um coração quebrantado, né? Então esses eram os excessos que eram praticados, né? As conjurações por um tipo de magias que acontecia, né? Então por isso Deus está falando aqui no versículo 2, na prática de excessos vos aprofundastes, mas eu castigarei a todos eles, né? Conheço a Efraim e Israel, não me está oculto, porque agora te tens prostituído, ó Efraim, e Israel está contaminado. O seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles e não conhecem ao Senhor. A soberba de Israel abertamente o acusa. Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade, e Judá cairá juntamente com eles. Estes irão com os seus rebanhos e o seu gado à procura do Senhor, porém não o acharão, porque ele se retirou deles. Aleivosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos bastardos. Agora a festa da lua nova os consumirá com as suas porções. Esse versículo 7, falando dos filhos bastardos, né? Os filhos bastardos aqui são aqueles que os pais não ensinaram os mandamentos do Senhor, né? O povo de Israel estava tão corrompido que os pais não ensinavam mais a lei do Senhor para os filhos, né? Então aqui Deus está considerando eles como filhos bastardos, né? Verso 8: Tocai a trombeta em Gibeá e em Ramá, tocai a rebate, levantai gritos em Bet-Aven. Cuidado, Benjamim, né? Um alerta para o povo. Efraim tornar-se-á assolação no dia do castigo. Entre as tribos de Israel tornei conhecido o que se cumprirá. Os príncipes de Judá são como os que mudam os marcos. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Efraim está oprimido e quebrantado pelo castigo, porque foi do seu agrado andar após a vaidade. Portanto, para Efraim serei como a traça e para a casa de Judá como a podridão. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Síria e se dirigiu ao rei principal que o acudisse
mas ele não poderá curá-los, nem sarar a sua chaga, porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá. E eu mesmo, os despedaçarei, e ir-me-ei embora, arrebatá-los-ei, e não haverá quem os livre, né? Uma palavra dura de Deus para o povo, antes da Assíria tomar o povo, né? Conquistar e depois destruir todas as, né? O Reino do Norte, aqui é uma palavra para o Reino do Norte, né? O Reino do Norte formado por 10 tribos após a morte de Salomão. E esse reino ele havia prosperado materialmente, e com a prosperidade o povo se afastou de Deus por conta da luxúria, da soberba. Eles viviam numa extrema iniquidade. Iniquidade é aquele pecado repetido que não é confessado, e para eles aqui, para esse povo, o pecado de iniquidade era a idolatria, né? Que deixou o povo com o coração obstinado, que não queriam ouvir a Deus, e por isso Deus está falando com dureza para eles aqui, né? E tem algo que me salta os olhos, né? E está aí no versículo 10, né? Os príncipes de Judá são como os que mudam os marcos. Mudam os marcos, né? E os marcos, queridos, os marcos são pilares, né? Os marcos são, é uma palavra que Deus havia dado na lei para Moisés, lá em Deuteronômio 19:14, que eles não deveriam jamais mudar os marcos, mudar os limites dos terrenos. Alterar os limites do terreno era como roubar de si mesmo. Então era uma ordem que Deus havia dado para o povo, que não poderiam alterar os marcos, alterar os limites. E o que são limites na vida da gente? Marcos são limites, marcos são pilares que demarcam o que é nosso, o que Deus nos deu. E tem alguns marcos na vida cristã que a gente não pode remover jamais, né? O marco do caráter, né? Não se pode remover da vida cristã o caráter íntegro na presença de Deus. Não se pode remover o marco do amor a Deus em primeiro lugar e amor ao próximo. Não se pode remover o marco da santidade, né? Ter uma vida transparente, uma vida íntegra, uma vida voltada para o Senhor, né? 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 vai falar sobre isso, que nós devemos ser santos como o nosso Deus é santo, que nós devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver, né? Então o marco da santidade não pode ser removido da vida do cristão. E um marco importante da vida do cristão que deve ser cultivado diariamente por nós é o marco das disciplinas espirituais, o marco da oração, o marco da palavra, o marco da comunhão, o marco da evangelização. Nós precisamos cumprir o propósito que Deus nos deu. A única ordem que Deus nos deu foi levar o seu evangelho a toda criatura, e o marco do jejum. Então esse marco das disciplinas espirituais, que é oração, comunhão, evangelismo e jejum, são marcos que não podem ser removidos da vida do cristão. Que nós possamos solidificar os marcos da nossa vida. Que no dia de hoje nós possamos solidificar os marcos e não remover os marcos que Deus nos deu, né? Porque marcos são pilares que Deus nos deu, e pilares não podem ser removidos.
Uma vez que você remove as colunas, você traz a casa abaixo, porque a casa fica de pé quando os marcos são fortes, quando os pilares são fortes, quando as colunas são fortes. Se as colunas são destruídas, a casa vem abaixo. Então, os marcos da vida cristã precisam estar solidificados na vida da gente. O marco do caráter, o marco do amor ao próximo, o marco da santidade e o marco da disciplina espiritual. Oração, palavra, comunhão, evangelismo e jejum. Que nós possamos ter isso bem claro no nosso coração para o dia de hoje. E se você tiver algum dos pilares que nos fortalece, removidos da sua vida, reconstrua, restitui os limites, os marcos, os pilares, a palavra que você quiser usar, mas reconstrua, restituia na sua vida, enquanto você está no caminho com o Senhor. Hoje é tempo de reconstruir os marcos importantes da sua vida cristã. Que Deus nos abençoe. Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos por esta palavra. Obrigada por esta orientação da tua palavra, que venha, ó Deus, fortemente ao nosso coração no dia de hoje, trazendo para nós, Pai, esse entendimento, esse discernimento de que os marcos que o Senhor nos dá não podem ser removidos, Pai. Que nós precisamos, Pai querido, desses marcos, desses limites, desses pilares em nossa vida cristã. Pai, nos ajuda a solidificar, nos ajuda a consolidar, Pai, as disciplinas espirituais em nossa vida, a oração, Pai, a comunhão, o evangelismo, o jejum, Pai, a leitura da Tua palavra. Deus nos ajuda, Pai, a solidificar esses marcos em nós, ó Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a solidificar e consolidar a vida de santidade em nós. Nos ajuda, Senhor Deus, a consolidar e solidificar, Pai, a vida o marco do amor ao próximo, o marco, Senhor Deus, do nosso caráter. Pai, um caráter ilibado na Tua presença, Pai. Nos ajuda, Senhor, nos fortaleça, Pai, nessa área da nossa vida. Que possamos, Pai querido, ter isto bem claro, que possamos ter clareza, Pai querido, na nossa vida, a respeito dos nossos marcos, porque são os marcos que o Senhor nos deu para vivermos uma vida de abundância sobre a face da terra. Pai querido, abençoa, Pai, cada pessoa que me ouve, cada irmão, cada irmã, os amigos de perto, os amigos de longe. Pai, que eles tenham também os marcos solidificados nas suas vidas, consolidados, Pai. Abençoa teus filhos a meditarem nesta palavra, Pai. Abençoa teus filhos, Pai, a colocar em prática os pilares da oração, os pilares, Pai querido, da comunhão, os pilares, meu Deus, do evangelismo, do ide do Senhor, o pilar do jejum, o pilar da leitura e da meditação na Tua palavra, Pai. Ó Deus de poder, ajuda meus irmãos e irmãs, Pai, a cumprirem, a praticar a Tua palavra, Pai, no dia de hoje, Deus. Esconde eles atrás da Tua cruz, Pai. Oramos a Ti, Pai, pelos enfermos, Pai. Nós te pedimos, Deus, que o Senhor esteja renovando as forças e, ó Pai querido, curando toda enfermidade, Pai. Nós te pedimos, Senhor Deus, para que o Senhor venha com solução para aqueles que estão, Deus, em dificuldades financeiras, Pai, que estão precisando, Pai, do socorro do Senhor. Traz o Teu socorro, traz o Teu consolar. Pai, em nome de Jesus, oramos por aqueles, Pai, que estão oprimidos, angustiados, ó Pai, que estão, ó Deus querido, em conflitos, ó Pai, muitas vezes conflitos que não
não permitem que eles possam ver, ó Deus, a luz no final do túnel, mas que o Senhor entre hoje com providência de solução. Que eles possam hoje, Pai, no dia de hoje, ouvir a Tua voz, que eles possam se voltar para Ti, Pai. Oramos a Ti, Deus, por aquelas vidas preciosas, Pai querido, que estão lutando, Pai, oprimidas por Satanás, oprimidas, Pai, pelas correntes, Pai, pelas algemas do vício, Pai. Te pedimos, ó Deus de poder, que todo vício caia por terra desta pessoa que me ouve neste momento, Pai. Que a única dependência desta pessoa seja do Senhor, que o Senhor seja suficiente na vida na vida deste, Pai, que está algemado, que está acorrentado, que está aprisionado por meio dos vícios, quer seja do cigarro, quer seja do alcoolismo, quer seja da prostituição, quer seja das drogas. Pai, nós te pedimos, Pai querido, traga libertação sobre esta pessoa que me ouve neste momento, que o teu Santo Espírito quebre as algemas e liberta-as, ó Deus, liberte-as, ó Pai, de todo o poder da adicção, do poder do vício, Pai, que haja libertação no dia de hoje para esse que me ouve, Pai. Pai querido, Deus de poder e de graça, oramos a Ti, Pai, por aqueles que estão enfermos da alma, doentes da alma, com a alma ferida, a alma, Senhor Deus, amargurada, a alma angustiada. Deus de poder, Tu és aquele que troca o nosso fardo por um jugo suave, leve. Então, Pai, vem nessa manhã trocar os fardos, Pai. Vem nessa manhã, Deus de amor, tirar todo o peso, Pai querido. Vem nessa manhã promover, ó Deus, a Tua libertação. Vem promover, ó Pai querido, o Teu consolar. Vem promover, ó Deus, o Teu refrigério no dia de hoje, Pai. Que essas vidas preciosas que me ouvem encontrem o Senhor, ó Pai. Ó Deus de poder, que o Senhor possa ser, ó Deus, encontrado nessa manhã por essa vida preciosa que me ouve, Pai. Eu oro a Ti, ó Deus, pelos meus familiares, já coloquei-os diante do Senhor nesse dia, já apresentei a vida dos meus filhos, já apresentei a Ti, Deus, meus netos, genros e nora. Pai de amor, apresentei a Tua igreja. Paizinho querido, mais uma vez eu peço a Tua boa mão sobre a vida deles, Pai, nesse dia. Que o Senhor esteja, Pai, a dar a direção, a instruir, a conduzir. Ó Deus de poder, nos dá, Pai querido, a Tua direção. Pai, nós entregamos o dia de hoje para o Senhor. Nos abençoa no dia de hoje. Pai, tudo que nós formos fazer, que seja para a glória e honra do Teu nome. Enche o nosso coração da Tua presença, Pai. Enche o nosso coração do Teu Santo Espírito, da unção poderosa do Teu Espírito Santo, Pai, para que possamos, ó Deus, ter o perfume de Cristo no dia de hoje, Pai. Que possamos, ó Deus de amor, nos levantar com graça, nos levantar, Pai querido, em vitória, para romper esse dia na Tua presença, Pai. Pai, nos ajuda a esconder a Tua palavra no nosso coração, para não pecarmos contra Ti. Nos ajuda, Deus, a fortalecer, a consolidar, a solidificar, Pai, os marcos que o Senhor tem nos dado em nossa vida, Pai. Ó Deus de poder, tem misericórdia de nós e nos ajuda, Pai querido, a crescermos na graça e no conhecimento da Tua palavra, dos Teus propósitos para conosco, Pai. Nos ajuda, Deus, hoje a cumprir o Teu propósito, a cumprir o Teu
plano na nossa vida, Pai. Que não desviamos, ó Deus, o nosso olhar, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que o nosso olhar esteja firme e forte em Ti, Jesus querido, nosso Salvador, autor e consumador da nossa fé. Pai querido, que no dia de hoje tenhamos, ó Pai, a Tua presença em nossa vida, em tudo que formos fazer, que tudo que fizermos exalte, glorifique e engrandeça o Teu nome. Que sejas engrandecido na nossa vida, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, lembra de ser Jesus na vida de alguém. Lembra de abençoar com a palavra do Senhor. Molha os teus amigos que não conhecem Jesus com a palavra e acenda o fogo da intercessão por essas vidas preciosas que você quer ganhar para Jesus. Molhe com a água da palavra e interceda com o fogo da oração, apresentando cada um deles ao Senhor em oração, para que eles conheçam o Deus vivo e verdadeiro, para que eles possam receber a vida eterna, o galardão, a herança da vida eterna. Até amanhã.